E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula está repleta de assuntos. E nós iremos começar a falar, então, sobre os programas de assistência à saúde do SUS. Bom, quando nós falamos de um programa e assistir junto, significa que eu tenho uma programação e a parte assistir é acompanhar, realizar e executar. Então, o SUS ele foi criado em 1980, mas alguns programas iniciaram um pouquinho antes da criação do SUS, como, por exemplo, a campanha de vacinação, que ela começou por volta de 1973, através das primeiras vacinas. Então, os programas do SUS são diversos, né? E eu escolhi aqui três, melhor dizendo, escolhi aqui seis para a gente comentar. Porém, os programas de saúde, eles podem ser divididos por grupos geral, como por exemplo, estratégia da saúde da família, que vai cuidar do familiar desde o recém-nascido até o idoso dentro do domicílio e vai fazer o acompanhamento dessas famílias de forma preventiva e também de forma curativa. Então, dentro da assistência domiciliar, né, através do ESF, do SUS, eu consigo fazer curativo, eu consigo acompanhar um paciente com alguma patologia crônica, eu consigo fazer orientações para que gere saúde, né, para que crie essa educação em saúde, para que as pessoas elas consigam se cuidar melhor e, consequentemente, evitar o processo de hospitalização e até a morbidade por uma complicação da patologia. Um outro programa, eu deixei separadinho aqui, vou usar uma colinha aqui para não sair do foco. Outro programa que a gente ouve falar bastante também, que é um dos programas bem famosos do SUS, ele vai entrar como o programa de vacinação. Então, o PNI é chamado Programa Nacional de Imunização e ele vai servir como base para imunização na saúde pública. Ou seja, se você for usuário da rede particular, por exemplo, esse sistema é diferente. Vou dar um exemplo. Quem nasce numa maternidade pública já vai sair de lá vacinado. Então, vai tomar assim que nasce, dentro do centro obstétrico, a primeira dose da vacina de hepatite B e vai também ser administrado no dia da alta, se o bebê tiver mais que 2 quilos, a vacina de BCG. E aí depois ele vai para o posto de saúde com 2 meses, antigamente era com 30 dias, agora ele vai com 2 meses para tomar as primeiras doses, que é a Penta, a VIP, a VORC, né, que é a vacina oral de rotavírus, e a pneumo. Já a criança que nasce na rede particular, se a mãe quiser que ela tome essas duas vacinas, antes de sair de alta, ela tem que pagar. Porque a vacina ali ela é cobrada por não ser a rede pública, tá certo? Então, quando nós falamos do calendário vacinal, as doenças que são altamente transmissíveis, né, e contagiosas, elas acabam sendo essa proteção específica. Por isso que a vacina a gente dá esse apelido para ela de proteção específica. E a partir daí, mais de 123 milhões de crianças são vacinadas todos os anos em cada município, referente a manter essa proteção e vai fazer o acompanhamento geralmente até os 5 anos, onde a gente termina os reforços, e ali você vai aplicando conforme a questão sazonal. Outro programa que a gente fala bastante dentro do programa do SUS é o controle de DST, AIDS e HIV. Então, a gente sabe que o HIV é uma doença transmissível, autoimune e sem cura. Ou imune, né? Que atinge o sistema imunológico e sem cura. Isso significa o quê? Que uma pessoa que ela é contaminada com o HIV, ela vai contaminando as pessoas pela vida toda, se não há ali uma orientação e administração do coquetel anti-HIV. Então, quando nós falamos da diferença da pessoa rica para a pessoa pobre, eu não consigo acompanhar esse tratamento. Então, por isso que quem tem doença como HIV, sendo ela rica ou pobre, quem vai fazer o acompanhamento vai ser o SUS. Porque a gente entende que eu preciso delimitar quem vai fazer esse acompanhamento para que eu consiga bloquear a transmissão dessa patologia. Dentro desse programa, né, DST e AIDS, também vai incluir as pessoas que trabalham com o corpo, as pessoas que trabalham nessa questão sexual, para que elas sejam orientadas também
né, o uso do preservativo, sinais de algumas DSTs, tratar e fazer o acompanhamento, os testes rápidos de sífilis, de hepatite, para que essa pessoa ela seja assistida em um local específico e especializado nesse tipo de patologia ou advento. Outro programa que eu separei aqui para vocês são o programa do transplante. Olha que interessante, né? Quando nós falamos do transplante, é algo muito sério. Tem até um filme que, se vocês quiserem, depois eu indico para vocês, que fala quando a gente não tem um controle sobre a doação de órgãos. Não sei se vocês já ouviram, mas antigamente, em alguns países, algumas pessoas vendiam o órgão. Quero vender meu rim por 5 mil. E a pessoa simplesmente tirava o rim e vendia. Isso é proibido aqui no nosso país. Por quê? Há uma fila de transplante, sendo uma pessoa rica ou pobre, sendo essa pessoa conveniada, né, alguma instituição de saúde ou não, ela vai entrar numa fila, que é uma fila única, e a partir daí o órgão for surgir, né, essa pessoa, ela sendo compatível, ela vai receber o transplante. Então, é algo justo e organizado. E a partir daí a gente consegue não trabalhar com equidade, né, dar mais para quem precisa mais, mas eu consigo trabalhar com justiça, que todos tenham a oportunidade de ter a sua saúde recuperada através do transplante e doação de órgãos, exceto se eu for fazer transplante entre pessoas vivas, né? Então, eu sou uma pessoa do sangue tipo O, e alguém precisa, da minha família, precisa fazer um transplante de medula óssea, e também é tipo O. Então, eu vou doar para ela. Eu quero doar o rim para o meu tio. Então, nós somos compatíveis, eu vou lá e dou o rim para ele. E aí, ele não precisa ficar na fila. Não necessariamente eu, como voluntária viva, sou obrigada a fazer um transplante para um outro tipo de pessoa que não seja um parente meu que esteja precisando. Isso também a gente utiliza, às vezes, em doação de sangue. Então, às vezes, alguém é acidentado, tem um colega que fala assim, ó, você não pode ir lá doar sangue para o meu parente, que ele está internado, o sangue dele é tipo B positivo. E aí, a gente consegue fazer esse transplante de células vivas entre pessoas vivas. Outro programa que eu coloquei aqui para vocês é o programa de controle de hepatite C. A hepatite C é uma doença extremamente silenciosa, porque é um dos tipos de hepatite que não deixa a pessoa amarela. Mas ela é uma doença que é fácil de transmissão. Então, ela se transmite através de objetos perfurantes e cortantes, como, por exemplo, alicate de manicure, né? Quando vai fazer ali o pezinho do cabelo usando a navalha, também pode contrair. Alguns tipos de cirurgias de 40 anos para trás também pode adquirir hepatite C e às vezes a pessoa ela não sabe, né? Tatuador. Então é importante fazer o acompanhamento, né? Se a pessoa entrou nesse grupo, né? Que a gente fala não grupo de risco, mas pessoas que acabam criando uma condição suscetível. É muito importante que ela faça o teste rápido, e a partir do teste rápido, a gente faz um teste mais específico, que é a sorologia, e aí começa o tratamento de uma forma mais precoce. E o último programa que eu vou deixar aqui para vocês, depois eu vou só comentar alguns outros, é o programa antitabagismo, né? O programa de controle de tabagismo, ele também vem crescendo a partir de 2016, e esse programa ele fala sobre os malefícios do tabaco, principalmente em pessoas que já têm comorbidade, como doenças cardíacas, vasculares e doenças cerebrais, né? Além das patologias que pode ocorrer também na parte pulmonar. Então, esse controle ele vem, né, para que as pessoas elas consigam se tratar, diminuir o vício, principalmente quando a gente entende que o cigarro ele vem entrando na vida das pessoas muito cedo, né? Então, por volta dos 13 anos, 11 anos, às vezes, a criança já teve contato com o cigarro, que é uma substância extremamente viciante. Então, a partir daí, vai se fazer um controle, e esse controle a gente tenta apanhar grupos um pouco mais velhos, entre 18 a 24 anos, depois entre 35 e 45 anos, que é onde começa a surgir algumas doenças aí que podem ser prevenidas com a diminuição do uso dessa substância. Além disso, nós temos também outros programas que são maravilhosos, como, por exemplo, a Farmácia Popular, a Dose Certa, a Rede Cegonha, a Mãe Paulistana, o programa de pré-natal, onde vai fazer todo o acompanhamento da criança, saúde do homem. A gente tem o programa de saúde do idoso, né, que é gerontologia. Então, a gente tem diversos programas que falam na atenção primária para a gente conseguir fazer o acompanhamento dessas pessoas e evitar que elas tenham problemas de saúde futuros.